Boa noite, tudo bom, minha gente? Tô um pouco mais perto hoje, né? Tudo bom? Olá, boa noite, vamos chamar o pessoal. Vamos lá, começar mais uma lição de hoje. Vamos, mais uma lição. Olá, Oliveira Marcos, tudo bom, Marcos? Seja bem-vindo. Oi, Will. Oi, João Carlos, seja bem-vindo. Todo mundo. Opa, vai cair. Deixa eu tirar o coisa aqui. Certo. Oi, tia Luiz, tudo bom? Alguém tá me ouvindo? Por favor, confirma aí, porque eu botei o microfone aqui embaixo pra ver se pega. Confirma aí, vocês estão me ouvindo, por favor. Se o som tá bom, se não tá, senão eu vou tirar o fone. Eu já tô um pouco mais perto da imagem, né? Que o negócio aqui melhorou, graças a Deus. Os equipamentos. Vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Como é que vocês estão aí? Como é que foi o dia de vocês? Beleza, só pra saber, porque eu coloquei um foninho aqui. Certo? Coloquei um fone para ficar melhor o som. Cadê? Acho que minha mamãe não tá online. Ela não tá. Daqui a pouco ela chega aí. Bom, para quem chegou hoje, pela primeira vez, me chamo Babi. E eu tô lendo esse livro aqui. Certo? Mestre de Amor, de Joana de Ângeles, psicografado por... Ótimo, beleza, querido. De Joana de Ângeles, por Divaldo Franco. E a lição de hoje se chama disciplina. Eu vou fixar logo antes que a Luísa fale alguma coisa aí, né? Eu fico no pé dele, mas eu acho que ele vai ficar no meu pé também. Aí não dá, né? Vamos lá. Pronto. Muito prazer, João Carlos. Tudo bom? Vamos lá, que essa lição é um pouquinho longa. Um pouquinho só. Vamos começar. Disciplina. Quem entrou aí, Wagner, seja bem-vindo. Boa noite. Disciplina. Em toda a criação, vibra a mensagem paternal da ordem divina. A pequenina planta alcançando-se em busca da energia solar que a sustenta. O astro-rei girando submisso em torno de outro que lhe serve de berço. O verme rastejando na limitação dos recursos de que dispõe. As águas domadas nas represas, produzindo força elétrica que movimenta o progresso. Aqui fala do equilíbrio, né, universal da natureza, em que tudo Deus coordena, tudo Deus dirige e tudo acontece na mais perfeita harmonia. Tanto numa rosa, tanto no verme, tanto numa bactéria, tudo acontece num processo de perfeita harmonia, de um processo perfeito, porque ele é perfeito, né? Que não tem erros, que cada coisinha tem uma função específica, tem um objetivo específico e tudo vai para um objetivo só, para a evolução, não é? Para a evolução da gente, para a gente ter bem-estar e tal. E daqui a pouco tem Encontro Espírita com Aloysio e Sabrina, de 8h15. Tá bom? Sabrina do Cantinho Espírita. Pronto, continuando. Quando o desrespeito irrompe na máquina da ordem, campeiam a tormenta e o desequilíbrio. A ordem é irmã gêmea da disciplina, que sustenta a produção e inspira o progresso. Em ti mesmo, a reencarnação significa escola de iluminação, mas também cárcere disciplinar, em cuja oportunidade adquires recursos e valores que te propiciam liberdade e ascensão. Aqui fala no início, fala o seguinte: quando o desrespeito irrompe da máquina da ordem, campeiam a tormenta e o desequilíbrio.
A ordem é a irmã gêmea da disciplina, que sustenta a produção e inspira o progresso. Em ti mesmo, a reencarnação significa a escola de iluminação, mas também cárcere de disciplinar, em cuja oportunidade adquires recursos e valores que te propiciam liberdade e ascensão. Aqui fala quando a gente vai observar algum processo de algo que a gente for fazer, né? Ou a espiritualidade mesmo, um exemplo. Existe muita disciplina porque um exemplo só, no Evangelho no Lar, tem uns certos grupos que eles são muito disciplinados e assíduos na questão do Evangelho no Lar. Evangelho do Lar. Que eles vão ali ajudar as famílias, naquele horáriozinho que a família escolhe, eles vão estar ali ajudando, né, dando assistência. E eles nunca deixam de vir, sempre estão por perto para nos auxiliar, nos ajudar no que for possível. Claro que se a gente der abertura, se a gente quiser realmente pedir ajuda, porque às vezes eles querem ajudar, mas a gente às vezes não está aberto, né? Não está na sintonia boa, aí não tem como estar ajudando. Teus ruídos incomodam os vizinhos que te observam com desagrado. Tuas irritações contaminam os amigos que se encolerizam. Tuas agressões à lei ferem a sociedade que te cerceia a liberdade de ação. Na mesma razão, tuas lutas enobrecedoras tornam-se inconhecidas. Então aqui fala de teus ruídos incomodam os vizinhos que te observam com desagrado. É aquela questão de, às vezes, você fazer a sua parte, tá fazendo a sua parte, trabalhando, tá fazendo tudo direitinho, mas às vezes a gente acha que se ficar vivendo, tipo, eu sou uma pessoa com disciplina, com caráter, e faço tudo certinho na medida do possível, e tem pessoas que vão criticar, tem pessoas que vão falar mal, mas se eu sou uma pessoa também disciplinada, se eu sou uma pessoa que não tem muito caráter, que faz tudo errado, vão criticar do mesmo jeito. Entendeu? Então, existem, infelizmente, vizinhos que, no caso da gente, qualquer lugar que a gente esteja, ou até amigos, pessoas que a gente conhece, não precisa nem ser vizinho, que sempre vai criticar a gente, se a gente fizer coisa boa ou não. Então, às vezes, até a gente pode até adoecer tentando viver pelo que as pessoas estão falando e pensando. Claro que, às vezes, um momento ou outro, às vezes a gente precisa escutar algum conselho, alguém falando algo pra gente que a gente precisa escutar. Mas viver por isso, você viver para agradar todo mundo, aí você vai acabar adoecendo, sua alma vai acabar ficando doente, com ressentimento, com mágoa, com depressão até, porque a autoestima baixa tanto que você não tem nem vontade, às vezes, nem fazer mais nada por conta da opinião das outras pessoas, acaba se deixando levar, acaba escutando, querendo saber a opinião de todo mundo para fazer alguma coisa. Olá, Davi, Palestras Davi, tudo bom? João Carlos. Tudo bom? Somos Espíritas, Natália entrou, seja bem-vinda. Imaculada, seja bem-vinda. Tio Aloysio aí chegou aí. Edson também. Tudo bom, minha gente? Tudo bom? Vamos continuando. Cadê? Na mesma razão, tuas lutas enobrecedoras tornam-se conhecidas. Os sorrisos sadios que distribuis espalham contentamento. As doações de amizade para enriquecer os companheiros das lides. Os celeiros da esperança que abres aos transeuntes fartam muitos corações. No entanto, necessita de disciplinar o receber, tanto quanto metodizar o dar. É você fazer a sua parte, fazendo o máximo que você pode de doações tanto material como moral, né? Você querer abraçar alguém ou então dar uma conversa e até ficar só perto da pessoa. Às vezes a pessoa só da companhia da gente, nem precisa nem falar. Às vezes só companhia, pode ser uma palavra, pode ser uma ligação, ou até uma ajuda financeira mesmo também.
Mas aqui embaixo fala, no entanto, necessitas de disciplinar o receber tanto quanto metodizar o dar. Às vezes a gente só dá, só pensa em outras pessoas. A mãe da Babi, Linda me chegou aí, não foi? Tudo bom, mãe? Vamos lá. Às vezes só pensa em só doar, só servir o tempo todo. Claro que a gente tá aqui para servir, mas às vezes a gente esquece da gente, de ter um tempo pra gente estudar, pra gente se cuidar da saúde e tal. E só pensa em outras pessoas. E às vezes também acontece da gente só pensar na gente, que aí é o oposto, né? Egoísmo. E não quer saber de ninguém mais. Se alguém tá passando necessidade, não tá nem aí, ela que se vire, é assim. Entendeu? Ou um ou outro. Tem que ter um equilíbrio entre os dois. Não receberás da vida fecunda concessões indébitas em detrimento de outros espíritos, porque desejas mudar a rota solar para fruir maior dose de luz e calor. Este não mudará o seu rumo para atender-te, segue a trilha gigante que o disciplina na órbita e o submete. Educas o animal inferior para utilizá-lo nos serviços domésticos, no entanto, o cão que defende um lar é o mesmo que ataca o invasor da propriedade. Disciplina no instinto, do instinto. Aqui em cima fala, não receberás da vida fecunda concessões indébitas de entretenimento de outros espíritos. Às vezes a gente quer tirar algum momento, ou então fugir de algum momento que a gente precisa passar para aprender algo. Às vezes é um vício que a gente precisa enfrentar, por exemplo, você é um pouco egoísta demais, um pouco vaidoso demais, e às vezes foge disso, não admite que é desse jeito, aí fica dizendo que não é, mas é, e isso vai só piorar, você vai fazer você sofrer, e quando a gente não admite as coisas, a gente sofre mais. Então, o bom é você observar como é que você está pensando, como é que você está agindo e falando as coisas. E quando a gente admite, é muito mais fácil a gente tentar ver alguma solução para esse problema, para a gente se libertar, não é? Desse vício que nos faz mal. E não é responsabilidade de ninguém, às vezes a gente acha que é culpa de fulano, às vezes a gente faz algo que é responsabilidade da gente e a gente culpa todo mundo, entendeu? Então, aqui embaixo fala, porque desejas mudar a rota solar para fruir maior dose de luz e calor. Este não mudará o seu rumo para entender-te. Segue a trilha gigante que o disciplina na órbita e o submete. Às vezes a gente quer mudar situações. Acontecem situações que a gente não gosta, não desejaria, né? João entrou aí, seja bem-vindo. Que não desejaria. E realmente acontecem coisas que a gente precisa passar, que a gente precisa aceitar a realidade. E às vezes, por exemplo, até acontece uma situação da gente perder algum ônibus, ou a gente se atrasar para alguma coisa. Desse tipo, às vezes até um livramento que a espiritualidade está dando a você, e às vezes a gente reclama demais porque está acontecendo algo que a gente não esperava, né? Imprevistos da vida. E a gente não pode controlar tudo. A gente tem que seguir, né? Vivendo e aprendendo. O que aparecer no meio do caminho, a gente tenta enfrentar, tenta arrumar alguma saída. E quem está do seu lado também arrumar alguma saída para essa pessoa, tentar organizar a vida dela, ou então tentar ajudar ela de alguma forma, com a palavra, com a ligação, qualquer coisa. E seguir, não é? Porque às vezes esses acontecimentos aparecem na nossa frente para a gente testar a nossa paciência, a nossa resignação, quanto os acontecimentos do dia a dia. Então, aqui continuando. Educas o animal inferior para utilizá-lo nos serviços domésticos. No entanto, o cão que defende um lar é o mesmo que ataca o invasor da propriedade. Disciplina no instinto, ou seja, aqui fala também muito da gente. Fala do animal, né, que ele tem um instinto próprio para a sobrevivência dele. E fala muito da gente, comparando com a gente. Que a gente se deixa muito levar pelo instinto da gente ainda. Na questão da raiva, da cólera, a gente se desequilibra muito fácil, se estressa muito fácil, reclama muito, muito fácil, aí no instante a gente reclama, quando a gente vê já falou que não devia,
Então, a gente fala muito aqui da disciplina, né? Do instinto. É você se observar e começar a disciplinar o seu pensamento quando ele chega. Ele sempre vai chegar. Vai ter uma hora que você não vai nem se preocupar mais, não vai vir mais, mas enquanto você não resolver essa questão da sua cólera, do seu desequilíbrio constante, sempre vai vir situações. Aí vai ter um momento em que você vai conseguir lidar com essa situação e vai ficar mais equilibrado, vai lidar melhor, entendeu? E vai se equilibrar mais, no caso, vai ser mais disciplinado com seus pensamentos, suas atitudes. Espiritismo com humor, aí seja bem-vinda. A madeira que serve de leito é irmã da palmatória que pune, disciplina para o uso. É a questão da gente, por exemplo, um bem material que a gente tem, o dinheiro, ou então alguma casa, né? Algo que a gente tem, ou até mesmo nossas virtudes também. Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro em si, as pessoas dizem que é um material ruim, é um bem ruim, mas não é. Tudo depende de como a gente vai usar, de como a gente vai distribuir esse dinheiro. Porque também um outro exemplo, a rede social. A rede social não é um instrumento ruim, é como a gente usa ele. Tanto é que essa rede social está contribuindo muito com a divulgação do espiritismo, com os jovens. E tem pessoas que usam essa ferramenta para maldade, para disseminar notícias ruins. Então tudo depende de como a gente vai usar esses bens, né? É disciplina. A água que atende à sede nasce na mesma fonte que dá o veículo para o veneno, disciplina na utilidade. Você, na hora que chegar algo em sua vida, alguma situação, algum pensamento para você fazer algo que você saiba filtrar na hora e fazer uma pergunta: por que eu estou pensando nisso? Isso não sou eu. Então você deve fazer o seguinte: já que não é você, você deve filtrar esse pensamento, deixar ele embora e você resgatar novamente que você é. Por exemplo, um pensamento chega para você xingar alguém, para você falar mal de alguém em rede social. Aí, por que eu vou fazer isso? Isso vai trazer alguma utilidade, algum fim? Bom, útil, não. Só vai disseminar tristeza, ódio para alguém. Então, esse tipo de pensamento, quando a gente chega na gente, a gente tem que filtrar e procurar fazer o oposto, procurar compartilhar coisas boas, notícias boas e falar de Jesus, se for o caso, né? A mão que aplaude é a mesma que fere, indisciplina de aplicação, porque o corpo é servo da vontade. Esse trechinho aqui é muito importante, por quê? Porque o corpo que a gente tem, né, nosso instrumento, Deus emprestou para a gente cuidar bem dele, tanto na parte física como na parte, no caso do espírito, né, que está aqui, que está aqui por dentro. Ele diz para a gente ter disciplina na questão da saúde espiritual, na saúde corporal, a mental, a psicológica, não é? E aqui fala, a mão que aplaude é a mesma que fere. Independente se for sua mão, seu instrumento de divulgação, também tem a questão da mediunidade muito, né? Fala muito nisso. Tudo depende como sua intenção. Porque às vezes a mediunidade em si, ele é um instrumento de amor. Depende muito como você vai usar. Tem pessoas em centros espíritas que usam esse tipo de mediunidade, esse instrumento, que tem um fim de amor, né? De alto amor. E usam para ganhar dinheiro, usam para se mostrar, para engrandecer seu ego, não é? E essa não é essa finalidade, não. Porque Deus nos deu esse instrumento para a gente agir, se amar, né? Amar o nosso espírito, independentemente se às vezes a gente tem que estar aqui ou não, no outro lado do plano espiritual, mas contanto que a gente esteja aqui, que a gente cuide desse corpo. Porque se esse corpo estiver doente, não tem como a gente cuidar de outras pessoas também, não é? Também da parte psicológica, moral, porque às vezes a gente sabe de muita coisa, mas a moral tá lá embaixo, a gente não sabe passar, não tem a humildade de passar. Então isso também conta, não é? Cadê?
Mensagem de luz, seja bem-vindo. Cadê? O Will falou aqui. Quando disciplinarmos nosso orgulho e nossa vaidade, tudo ficará mais fácil, sim. O orgulho nos prende muito porque ele nos diz, não, eles nos impede de admitir coisas que a gente precisa mudar. Então, por exemplo, se a gente é muito vaidoso, como eu falei, a gente se preocupa muito com o exterior, com o externo, com a carne aqui na terra, a gente vai sofrer muito porque há algo muito mais além daqui. Isso não supre nossa necessidade da alma, do espírito. Algumas coisas são necessárias sim para o nosso corpo. Mas quando a gente for desencarnar, o que é que vai ficar? Nosso conhecimento, nossas experiências, né? E nossa humildade, nossos valores, que vão prevalecer no outro lado da verdadeira vida. A Luísa falou. Podemos possuir tudo, contudo, sem que a gente seja possuído por aquilo que temos, sim. Às vezes a gente se deixa de levar e é possuído por esses bens. Por exemplo, a gente às vezes tem uma pessoa que vem numa família muito rica, com muitas empresas, com muito dinheiro, e se deixa levar por isso, acha que aquilo ali é a única coisa que existe na vida dele, e principalmente a fase da adolescência, porque é muito perigoso na questão também da infância e adolescência, quando os pais não têm uma base e não passam essa base para essas crianças que têm uma família um pouco mais de dinheiro, porque tanto a prova da pobreza e da riqueza existe, tem que ter humildade. E se os pais não souberem passar, esses filhos vão sofrer muito, entendeu? Mas independentemente de ser criança ou não, ou ser adulto, essa prova também é difícil, a prova da pobreza também é difícil, dos recursos, né, que menos recursos. Então, a questão toda aí é o seguinte, a gente saber usar esse bem, nossa intenção principalmente na questão da mediunidade, né? Ter amor, ter boa vontade naquele momento, compromisso, responsabilidade. Continuando aqui. Considera ainda que o vaso útil para as necessidades domésticas nasceu do barro lodacento. A forma que recebe a pasta alimentar é o utensílio surgido da folha de flandre humilde. A luz elétrica que clareia surge na força sinclópica que estava a perder-se. Resumindo aqui fala, considera ainda que o vaso útil para as necessidades domésticas nasceu do barro lodacento, ou seja, Deus nos deu capacidade de fazer coisas que existem também situações que Ele sabe que você vai ter capacidade de fazer, de agir. Ele não vai fazer tudo. Ele só faz algo, na verdade, a gente não tem nem noção como é que é o processo lá em cima. Mas a gente sabe de uma coisa, que quando a gente não puder fazer algo, a gente entrega a Deus. E quando a gente puder fazer, a gente faz, porque Ele nos deu capacidade para agir no bem, para fazer o bem, para espalhar o bem, não é? E se o problema chegou e você acha que é muito pesado, não. Se chegou é porque você tem capacidade de passar, de ficar mais forte, que isso lhe fortalece mais. A forma que recebe a pasta alimentar é o utensílio surgido da folha de flandre humilde. A luz elétrica que clareia surge da força ciclópica que estava a perder-se. Aqui fala muito quando a gente está muito esmorecido, na última parte aqui, muito esmorecido, e às vezes acha que não tem mais luz, não tem mais virtudes. Aí os nossos amigos estão sempre a postos para nos ajudar. E a gente nunca deve desistir dessa luz, porque o Espírito em si, quando vem para cá, ele já vem com essa luz divina, essa centelha divina. Ele vem com amor, né? Para propagar onde ele estiver, em qualquer planeta que ele estiver, e propagar esse amor. Depende da evolução dele também. Mas Deus nos deu capacidade para isso. Para amar o próximo, para tentar entender essa pessoa, tentar amá-la da forma que ela é, tentar valorizar nossas virtudes,
colocar em prática o que a gente fala aqui também. Continuando, para preencher a função a que se destina, cada coisa necessita da adaptação que a disciplina impõe. Então, cada coisa que a gente fizer, nem que seja uma mínima coisinha, até você começar um estudo, algo, né? Você começar a estudar, por exemplo, o espiritismo, o ESD, ou mediunidade, você precisa colocar em mente ali a rotina, né? Ter um objetivo na mente, ter qualquer dificuldade que apareça, a gente passar por essa dificuldade, porque vão vir, vão existir, para a gente desistir de fazer. E a gente não se deixa levar, porque a gente precisa evoluir, precisa aprender mais coisas, precisa aprimorar as nossas virtudes, nossos conhecimentos. Então não deve desistir, deve haver disciplina nesses hábitos. E é muito difícil para a gente realmente essa disciplina, para qualquer coisa. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos da ordem imposta ou concedida. Mesmo a verdade, para chegar ao homem, é dosada em quotas que vitalizam. Ou seja, o conhecimento que chega para nós é o que a gente nossa capacidade de receber e entender. E vão vir mais notícias, vão vir mais informações da espiritualidade, na medida da nossa evolução. Quando a gente for evoluindo, a gente vai ter a capacidade de entender. Existem muitas coisas que a gente ainda não sabe sobre a lei de Deus, leis, né, divinas, muitas coisas ainda. Mas existem coisas já aqui que a gente entende. Mas tudo depende da nossa capacidade de entender. Até coisas que a gente já sabe aqui, às vezes a gente sabe, mas não pratica, não entende na hora que acontece o momento e não pratica. Então depende muito do nosso estado evolutivo, do nosso estado emocional, vários fatores, né? A luz solar que distende a vida sobre a Terra é filtrada e medida para atender às necessidades previstas pelo Pai Celeste sem causar danos. A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este se impõe. Às vezes a gente acha que essa palavra disciplina é uma palavra muito rude, muito dura, mas se não for, existem formas também de falar dela, que a disciplina anda muito junto com a coragem, com a boa vontade, e não é uma palavra tão pesada, porque a gente precisa disso para crescer, para evoluir. Principalmente quando a gente vai estudar mediunidade, quando a gente vai desenvolvê-la, a gente precisa de disciplina, porque senão a gente não sai do lugar, não muda, não sai da nossa zona de conforto. Educação da vontade, correção dos atos, moderação da voz, domínio dos impulsos, ordem nas atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais. É você orar e vigiar o que você está fazendo, falando e pensando, procurar corrigir o que está errado, você observar seus pensamentos, suas palavras, suas atitudes. Antes de dormir, lembrar o que você fez no dia, o que você deixou de fazer, o que você fez errado, falou errado. E filtrar aquilo ali tudo, não ficar se culpando porque fez errado, não. No outro dia você recomeça de novo. É você estar sempre em constância de vigilância, de oração. Às vezes a gente acha que a oração é aquele momento também que a gente fica ali, né? Claro que tem que ter um momentinho antes de dormir, antes de orar, mas a gente também tem que estar em estado de oração, estar vigilante. Os pensamentos sempre vão vir testes. Então a gente tem que estar sempre vigilante para isso, para a gente não deixar cair na irritação, na impaciência. E domínio dos impulsos. A gente é muito impulsivo, quer tudo na hora, quer tudo para ontem. E a gente deve procurar mudar esse hábito, porque nem tudo é como a gente quer nessa vida, nessa encarnação. Até as nossas dívidas vão ser pagas aos poucos, não é tudo de uma vez. E também quando a gente quer mudar algo em nós, a gente não tem paciência de esperar, acha que é de hoje para amanhã, mas não é. É um ciclo, um processo diário, em que a gente, todos os dias, vai ter dia que a gente vai errar, eu sempre falo isso aqui, vai ter dia que a gente vai errar, vai ter dia que a gente vai acertar, e assim vai ter um dia que a gente não vai mais errar, vai errar menos, né? E aqui no final fala, recorda assim a expressão do Mestre Jesus, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento.
Ou seja, ele veio para cá para trazer a boa nova, o esclarecimento para o nosso espírito, para a gente se atentar e entender que a gente é luz, que a gente não veio para cá para sofrer, a gente veio para cá para aprender, não é? E sempre recomeçar, sempre ter a ideia de recomeçar, de ter em mente que a gente erra, é normal errar. E também ter em mente que ter coragem para recomeçar todos os dias. E não ficar se culpando porque falou alguma coisa, porque pensou alguma coisa. Porque é natural do nosso espírito ainda errar. Mas vai ter um dia em que a gente vai estar mais evoluído e não vai errar tanto. Não vai pensar tantas coisas negativas, vai ser mais positivo. Isso é um hábito, é um processo lento, mas um dia a gente chega lá, né? Porque o destino de nós, espíritos, é evolução. Então, um dia a gente vai se tornar mais luz, uma luz tão intensa que vai ser visto de longe do céu, ali no universo. Vai ser visto de longe. Então não desistamos. E também a gente não pode ficar nessa neura também de dizer, eu tenho que ser perfeito, tem que ser perfeito. Não. A gente tem que aperfeiçoar os nossos vícios morais e evidenciar nossas virtudes, porque a gente precisa delas para evoluir. A gente também precisa desses vícios, acolhê-los, admitir que a gente erra, que a gente tem, e seguir em frente e continuar a nadar, como o Anderson fala aqui, né? Ele dá meio sumido aí, mas depois ele volta. Enfim. E encerrando aqui a lição de hoje, que a gente aprenda a vigiar mais, aprenda a ter mais disciplina, né? Porque não é do dia para o outro, que disciplina é um processo bem complicado, bem difícil pra gente, que está acostumado a comodismo, a preguiça, a desculpas. E que a gente aprenda um dia a gente ser mais disciplinado, mais corajoso, né? Mais sereno no dia a dia. Vamos ver quem chegou aqui. Ai, Jesus, peraí. Camila, Lindami, Flavinha chegou. Gilda Viegas, tudo bom? Minha titia aqui chegou. Betinho, Ed Moura, sejam bem-vindos. Marcos também, que eu tinha falado antes. Natália. Mensagens de luz. Will. Espírito com Humor. João Garcia, seja bem-vindo. Cadê? Se tem mais alguém? Palestras Davi também tá aí por aí. Imaculada, seja bem-vinda. João Carlos, né? Edson, seja bem-vindo. Wagner também. Eita, o negócio tá quase escorregando aqui. Pronto, só esse pessoal mesmo, deixa eu estar aqui. Bom, muito obrigada pela companhia de todos. Antes da prece, eu vou dar um avisozinho aqui. Que sábado vai ter a lição número 5, que é Embora Imperfeito. E a gente vai ter um convidado aqui. Bem, gente boa aí, que tá com visual novo aí. Davi, do Espiritismo Sociedade. Vai estar aqui com a gente sábado, 7 horas da noite, tá bom? Então, não percam, né, essa oportunidade de interagir aqui, de compartilhar conhecimento. E ler mais uma lição desse livro maravilhoso, que eu tô gostando bastante. Primeira vez que eu tô lendo junto com vocês. Estudando, né? Bom, já cumprimentei o pessoal que chegou aqui. Vamos lá fazer nossa oração, né? Essa prece final aqui. Vamos lá. Vou fechar o olho. Pensar em Jesus, em nossa mente, em nosso coração. E que a partir de hoje, a partir de amanhã, que hoje antes de dormir, a gente tenha mais intimidade com Jesus, peça para Ele que a gente peça para Jesus nos proteger,
de todas as tentações, e que se as tentações vierem no nosso caminho, que a gente saiba contornar, passar, e que a gente sempre tenha Jesus em mente e lembrar como é que a gente agiria, né? O seu exemplo, né? E Jesus trouxe aqui seu exemplo, como a gente agiria, como ele agiria no momento. Então que a gente tenha mais intimidade com ele, que a gente pense mais nele, porque ele é um amigo nosso, está sempre do nosso lado, que a gente nunca esqueça disso. E que amanhã a gente amanheça melhor, durma bem hoje, amanheça melhor. E que a gente entregue todas as nossas angústias, sofrimentos nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. E acorde melhor, que a gente tenha coragem de enfrentar os problemas diários, os desafios diários, que a gente no final do dia se torne mais forte. Que todo dia é uma oportunidade de mudar, de aprender. E que amanhã a gente se torne melhor que hoje, sempre. Que Jesus esteja no seu lar, onde você esteja, que a equipe espiritual aí presente no seu lar, nesse momento, ao seu lado, estejam presentes, liberando as suas energias, suas boas vibrações em seus pensamentos, acalmando seu coração e sua mente. Quem estiver angustiado, que você entregue essas angústias, esses medos que fazem parte de nós ainda, para a espiritualidade, para o seu guia espiritual. Tenha certeza que ele está do seu lado neste momento. Confie mais nele, confie mais em Jesus. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada de verdade. De verdade. Ai. Que lição, viu? Cada dia melhor. Bom, sábado eu vou estar aqui com o Davi, de Espiritismo e Sociedade, e a gente vai compartilhar aí os conhecimentos, né? 7 horas da noite. E daqui a pouco tem live do Encontro Ponto Espírita com a Luísa, o Sônego e Sabrina, que eu esqueci do sobrenome dela, mas Sabrina do Cantinho Espírita. Aí vocês se organizam aí, se puderem assistir, tá bom? Muito obrigada por tudo, por mais uma live de hoje, né? E pela companhia de vocês. Beijo no coração. Tchau.